Olha, hoje os vereadores Mário Takahashi e Rony Alves vão prestar depoimento no GAECO. Eles que já estão usando tornozeleiras eletrônicas estão sendo acusados, de cobrar propina para aprovar projetos de mudança de zoneamento aqui em Londrina. Quem está acompanhando de perto toda essa história é o repórter Guilherme Batista, que aliás você fez até uma matéria para poder explicar com relação a essa história, esse momento que o GAECO vive aqui em Londrina, né, Guilherme? Exatamente, Bruno. O vereador afastado Rony Alves deve ser ouvido às 14h de hoje, lá na sede do Ministério Público, e o vereador afastado Mário Takahashi às 15h. Lembrando que o empresário Luiz Guilherme Alho e o servidor de carreira Osamu Kaminagakura, servidor de carreira da Prefeitura, também vão ser ouvidos pelo GAECO durante a tarde de hoje. E essa reportagem que você mencionou, Bruno, traz aí toda a movimentação por conta dos depoimentos de outros acusados também lá na sede do GAECO durante a tarde de ontem. Esse esquema, o GAECO que investiga esse esquema de corrupção, suposto esquema de corrupção que recebia propina para aprovar esses projetos do zoneamento na cidade. Vamos acompanhar a reportagem. 6 suspeitos foram ouvidos no primeiro dia de interrogatórios. Eles são acusados de participar do suposto esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, recebia propina em troca da aprovação de projetos de lei que mudaram o zoneamento de terrenos e lotes em toda a cidade. Os empresários Brasil Filho, José de Lima Castro e Vander Filho foram os primeiros que prestaram esclarecimentos ao promotor Leandro Antunes. O ex-secretário municipal do Ambiente e membro afastado do Conselho Municipal da cidade, Cleuber Brito, também foi ouvido. Segundo a denúncia, o agente público teria ficado responsável por agilizar a aprovação dos estudos de impacto de vizinhança das áreas, que depois tiveram o zoneamento modificado na Câmara. O vereador afastado Rony Alves, inclusive, chegou a citar o nome de Cleuber numa conversa pelo telefone com um empresário que denunciou o esquema, dizendo que sem a influência do ex-secretário e do lobista Luiz Guilherme Alho, muito provavelmente o zoneamento não seria modificado. Após o depoimento, Cleuber Brito admitiu em entrevista coletiva que chegou a contratar os serviços de Luiz Guilherme e que também foi o responsável pela liberação do EIV de uma das áreas investigadas. Apesar disso, ele garantiu que não participou de nenhuma irregularidade. Essa denúncia, essa acusação não procede. Eu sou um técnico de origem, de carreira, minha participação é na elaboração de projetos técnicos, não participo de tramitação. A minha participação no Conselho, eu sempre preservei pela isenção, nunca participei, nunca votei pautas que tinham EIVs, nada que tivesse envolvendo algum projeto que a minha empresa já tivesse feito. A ex-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, Inês Dequeche, também foi ouvida pelo promotor. Pela denúncia, ela desempenhava uma função especial no esquema, ajudando a convencer os empresários pela contratação dos serviços de Luiz Guilherme Alho para a formulação dos estudos de impacto de vizinhança. Nesta conversa interceptada entre ela e o empresário que denunciou o esquema, Inês revela que o preço cobrado pelo intermediário seria para agradar os vereadores. A tabela anexada ao processo também confirma que a ex-presidente do IPU teria pedido um valor ainda maior que Luiz Guilherme para a formulação do EIV e, posteriormente, a aprovação da mudança de zoneamento. Pela tabela, Inês teria solicitado um total de R$ 3.300.000 entre quantias em dinheiro e terrenos, contra R$ 1.600.000 de Luiz Guilherme Alho. Mas, apesar de todos os indícios, o advogado dela negou todas as acusações. Ela não tem responsabilidade sobre qualquer dessas acusações, dessas supostas acusações que existam nesse procedimento. O último depoimento do dia também foi o mais demorado. O empresário Wagner Fronja ficou 1h30 na sala do promotor. Na saída, também evitou falar com a imprensa. O advogado dele, por sua vez, disse que o cliente apenas respondeu algumas perguntas junto com o irmão,
Davi Fronja, que teria tido o nome citado durante as investigações. Nenhum acordo, respondeu aquilo que foi perguntado, dentro da esfera de conhecimento que ele tinha. E o segundo dia de depoimentos dos acusados promete ser ainda mais movimentado aqui na sede do Ministério Público. Isso porque 3 dos 5 suspeitos que vão ser ouvidos nesta sexta-feira são apontados na denúncia como os líderes do suposto esquema de corrupção. São eles o empresário e lobista Luiz Guilherme Alho e os vereadores afastados Rony Alves e Mário Neto Takahashi. A nossa ideia é iniciar logo no começo da tarde os depoimentos. Se for necessário, nós prolongamos para a noite. Mas a tendência é que no final da tarde a gente tenha colhido os depoimentos das pessoas que foram intimadas.